Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gestão 360. Eu sou o Marcos Reis, sócio da MaxUp Consultoria, e quem nos acompanha hoje nesse podcast, nessa jornada sobre gestão, é Igor Salles, nosso sócio lá na MaxUp e diretor de operações da nossa empresa. E também temos a nossa convidada ilustre, Paola Salgado, CEO aí da PS Inteligência em Contratações Estratégicas. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua jornada empreendedora, Claro. como é que é ser CEO da PS Contrata, PS Inteligência em Contratações Estratégicas pra gente. Um desafio, né? Como qualquer gestor. Mas primeiro, obrigada mais uma vez, Marcos e Igor. Marcos, a gente tem conversado bastante sobre essas dores de gerir, né? Mas obrigado. Então, só me apresentando de forma rápida. Sou psicóloga de formação, já sou mãe, então falo que depois que você vira mãe, você vira outra gestora. Mãe, pai, você vira um outro gestor. A gente gera um outro negócio mais difícil ainda do que gerir empresas, mas hoje estou aí à frente da PS, a gente tem mais de 10 anos aí, bem especializados em tudo que diz de inteligência em contratações. Então, a gente tem desde o processo do headhunter, recrutamento e seleção, algumas coisas de organogramas funcionais, a gente tem o que a gente chama de engenharia de cargos, que é olhar para essas organizações e entender como elas se organizam enquanto pessoas, e a gente vem aí há mais de 10 anos desenvolvendo nessa área, então estou à frente desse negócio, mas eu também tenho hoje um curso, hoje não, né, há alguns anos, um curso em que a gente desenvolve aí líderes através de uma técnica mais inovadora, que chama Connect Horse Líderes. Então, estou aí há mais de 15 anos trabalhando 100% com pessoas. Que legal. Quando te fiz o convite, né, para esse podcast, eu sempre trago aos nossos podcasts um dos nossos sócios. Então, hoje temos o Felipe como CEO e sócio também, e o Igor, que atualmente está como diretor de operações, mas que cuida lá das nossas pessoas também. Então, foi o motivo aqui de trazer vocês dois, né, para a gente falar muito sobre pessoas. Então, eu queria que você se apresentasse também, Igor, contasse lá um pouquinho da sua função hoje, contasse aí sua história. Bom, falar de pessoas é um tema que eu gosto bastante, né? Assim, apesar de ser contador de formação, sou casado com uma psicóloga, Coitado. Então sei bem o que é gerir pessoas na rotina. Fundei a área de pessoas dentro da MaxUp, assim, então hoje é um desafio grande ainda pra gente, porque, né, nós três somos da área das exatas, do universo, né, dos números, e conectar pessoas com números talvez foi o nosso maior desafio lá atrás, e talvez um desafio grande aí para quem trabalha e atua diretamente com essa gestão de pessoas. E, paralelamente a isso, né, atuo com a operação aí de mais ou menos 50 projetos ativos lá também, uma equipe de consultoria aplicada direto aí de mais ou menos também 15 pessoas. Então, são bastante os desafios da rotina, mas acho que o principal deles é desvincular um pouco, às vezes, da cabeça numérica do contador, da legislação, e trazer para um universo mais humanizado, estratégico, um olhar para as pessoas com um cuidado maior mesmo, assim. Então, são os desafios da rotina, mas desafios gostosos aí de colocar em prática. Bacana. Então, para vocês que estão nos ouvindo, né, já pega papel e caneta, já anotar vários insights desse nosso podcast hoje para colocar em prática, porque é uma dor, né, Paula? Assim, a gente vê, os clientes, normalmente, quando a gente entra numa questão de consultoria, a gente tem lá o nosso processo comercial, a gente tem o SPIN, que é algumas perguntas de qualificação ali daquele cliente, para saber se ele está aderente, qual que é a necessidade, qual que é a dor dele, e é latente, assim, todos eles, eu tenho problema de caixa, eu tenho problema de estoque, mas eu também tenho problema com pessoas, né? Hoje o nosso público, a gente trabalha com empresas ali na MaxUp, né? O cliente ideal, quando a gente olha assim, são empresas normalmente com faturamentos ali acima de 15 milhões por ano, já empresas em crescimento, tanto que é o tema do podcast, né? O poder da gestão para o crescimento dos negócios. Então eu queria que você trouxesse um pouco também o público-alvo lá da PS Contrata, da PS, qual que é o público-alvo de vocês, qual que é o trabalho, o serviço de vocês na prática, para que a gente conecte isso hoje com o nosso podcast. Hoje a gente tem públicos às vezes até parecidos, né? A MaxUp se tornou um grande parceiro nosso, então direto quando os clientes também precisam de processos, a gente liga lá e fala, temos mais um problema aqui para resolver, mas hoje o nosso foco sempre são empresas que estão em crescimento, seja um crescimento muito acelerado, seja um momento em que elas estão precisando se reorganizar, porque elas cresceram muito e agora
elas precisam de uma base bem feita, de uma base operacional, de uma base sólida gerencial, para que ela consiga realmente dar o próximo passo. Então, a gente mexe em 2 momentos de crescimento, né? Ou quando ela está muito acelerada, ou quando ela está naquele momento em que olha para dentro e fala, opa, se eu não organizar isso aqui, tudo que eu tô criando, ou eu não viro o próximo passo, ou eu viro, mas o meu custo fica alto, né? Ao mesmo tempo que eu tô com gente, eu tô perdendo gente, eu tô perdendo eficiência, operação. Então, a gente olha sempre para empresas que, de alguma forma, elas estão nesse processo de crescimento. Claro que, vez ou outra, algumas empresas que estão mais estáveis se tornam nosso cliente, às vezes por uma mudança de alguma pessoa, mudança de estrutura, mas a maioria são coisas que a gente tem criado junto com os clientes, assim, novos cargos, novas estruturas, novos processos. É uma coisa que eu vejo na nossa parceria, né, de algumas contratações, em alguns clientes, no nosso bate-papo, às vezes, eu te ligo algumas vezes, né, com algumas dúvidas, com algumas dores. Um grande diferencial que eu vejo, particularmente na PS, assim, é essa parte estratégica e de conhecer de negócio. O que muitas vezes eu vejo, assim, a área de pessoas dentro das empresas ou um parceiro de contratação externo, que as empresas às vezes contratam, tem um olhar só para pessoas. Obviamente, é fundamental. Subjetivo, né? Mas também tem que conhecer de negócio, né? Sim. Então, eu vejo isso em vocês também lá muito, muito forte, muito latente. E uma coisa que o Igor... Porque quando o Igor falou assim, nossa, a grande dificuldade nossa é humanizar o número em pessoas. Mas a maioria das pessoas não sabem fazer isso. Elas têm mais dificuldade de colocar números dentro desse processo de humanização. Então... eu acho que isso vai ser para sempre, assim. Desde quando eu entrei, eu vim da indústria, mas números e pessoas precisam estar andando juntas. As pessoas precisam de estar ligadas a um business, a um negócio. Então, é uma luta que eu tenho diária dentro do escritório. Gente, enquanto vocês não entenderem de negócios, não adianta vocês entenderem só de pessoas. Porque vai faltar. Vai faltar. Então, pessoas é muito importante, mas ela tem que estar linkada ao negócio, porque o negócio é que fomenta aquilo ali, né? A vida delas, os processos delas. Então, a gente tem muito esse olhar, porque enquanto a estratégia não está alinhada com essas pessoas, com o que você tem, você vai falhar ali ainda muito mais do que acertar. O custo vai ser mais do que investimento, né? Você me deu até um insight, que a gente tem um treinamento, né? A gente é uma empresa de consultoria, mas também acaba vendendo treinamentos em company para os nossos clientes ou outras empresas que nos contratam para dar treinamentos, né? E um dos nossos treinamentos lá é o FGR, que é o Formação Gestores de Resultado. Então, a empresa nos contrata, ela tem lá 5, 6, 10 gestores para que a gente dê esse treinamento para eles, formando eles em gestores. Muitas vezes essa pessoa... ela teve uma ascensão na carreira e virou gestora, né? Bom especialista, né? Ela virou gestora ali, ela não tem uma formação de gestor. E aí, o que muitas vezes, esse treinamento, ele é sem a diretoria ou sem o sócio. Eu gosto de dar esse treinamento, pelo menos parte dele, sem a presença do sócio. E eu gosto muito de trazer isso para os gestores. Falei, gente... conhecer, a gente está falando de pessoas, mas conhecer de negócio, conhecer de número, conhecer de indicador é fundamental. E eu falo isso com esses gestores, eu falo, se você não tem um número, não tem um indicador, como é que você vai pedir à sua diretoria mais uma contratação de mais uma pessoa? Ou você vai pedir verba para contratar um software? Enfim, você precisa ter embasamento, né, de números ali, de dados, para que você possa convencer o seu time, a sua diretoria e fazer o negócio andar ali naquela direção, né? E uma outra coisa, que aí é a grande questão da parte de humanas, das pessoas que cuidam disso, as pessoas, às vezes o seu cliente, quando ele fala das pessoas, ele fala quando ele tem o problema. Mas dificilmente esses clientes, eles já sabem te dizer também os resultados. Eles sabem dizer resultados, às vezes, macro. A gente aumentou X de vendas, a minha operação, mas aquela pessoa... qual foi o tamanho do investimento que você está fazendo nela e o que ela está te retornando para dentro do negócio. Então, esse número, ele não é só falta da cabeça do gestor e também do RH, mas da empresa como um todo. De olhar esses números embasados, porque senão a gente, até hoje, né, as pessoas contratam e elas veem isso como custo. Porque elas contratam quando elas têm problema. Meu problema é a pessoa, eu tô com problema de gente. Você vai contratar quando você tem problema. Mas você já pensou em contratar quando você precisa de investir?
É muito mais, até pra gente, é muito mais gostoso, Sim, né? sim. Mas é isso, assim, e hoje a gente tem essa dificuldade também, porque às vezes, como a gente não fica full dentro da empresa, como eu mostro pro meu cliente que aquele cara foi um investimento e ele está dando retorno. Porque problema todo mundo vai ter, a gente fala de subjetividade, né? Casamento, amizades, tudo tem os seus prós e contras, mas se os números não falarem por si também, a gente sempre vai olhar custo, e a gente não começa a olhar pessoas como grandes investimentos. Então, essa é uma grande questão, assim, desses gestores não terem esses números na mão. E essa fala tem muita sinergia com o que a gente fala de negócio mesmo, de forma geral, que um dos nossos objetivos é para fazer com que as empresas parem de gerenciar por feeling. Tudo é gerenciado por feeling, né? Eu montei a minha empresa porque Deu certo, eu quis, eu gostava, eu tinha um sentimento que daria certo, e aí a gente começou a contratar por feeling, né? Aí a gente contratava por feeling, colocava o primo na posição ali de estratégia, porque eu tinha ali, eu acho que vai dar certo, mas e aí? Qual que é o resultado que você espera numérico disso? Qual que é o nível... Até quanto também você está disposto a investir? Hoje, dentro da nossa linha lá de orçamento, né, para o nosso CSP, né, que é o nosso custo de serviço prestado, a gente já faz um orçamento de investimento nessas pessoas. Porque, sei lá, talvez 6 meses, ela não vai gerar retorno nenhum, né? O que a gente lá chama tempo de rampagem, né? 6 meses ela não vai gerar retorno nenhum. Ela é, de fato, ali um custo. Mas para quê? Para que daqui a pouco ela se torne um investimento e, de fato, retorne esse dinheiro, vamos dizer assim, esse tempo investido, que muitas vezes nem é recurso financeiro, às vezes é mais tempo do que qualquer outra coisa. E, assim, eu queria saber de você, se foi pensando nessas oportunidades de... linkar a estratégia com o número, talvez um gap de mercado que surgiu a empresa. Como que a empresa surgiu assim? Então, na verdade, a empresa surgiu... eu sempre falei que eu ia ser psicóloga e ia ganhar dinheiro. Eu não sabia como, mas eu ia. E o meu pai queria me matar, né? Eu tenho uma família de advogados tributários, de economistas, e vem a maluca falar que ia fazer psicologia. Gente, hoje fazer psicologia é diferente da minha época, assim, né? Há mais de 20 anos atrás era assim, vou viver de amor. Infelizmente era essa visão, né? Sim. E ainda no mercado extremamente masculino, né? E aí eu comecei a entender que eu adorava ver essas questões de pegar as pessoas e falar, cara, ela funciona pra isso, né? Ela dá certo. E aí eu comecei a virar uma consultora. Eu já comentei isso com o Marcos, né? Eu entendi. E aí, consultora que faz tudo. E que, na verdade, eu era muito boa em recrutar e olhar para essas pessoas. E era onde eu dava mais resultado. E aí eu comecei na indústria. E a indústria é uma escola. Porque naquela época, ainda hoje tem muito, mas naquela época as indústrias eram pessoas que sempre gerenciaram por feeling. Sempre. E a maioria donos homens. E algumas começando filhos a entrar. Filhos mais muito parados da minha idade. E que assim, eles não tinham feeling dos pais. Então eles precisavam de gente para ajudá-los a gerenciar. Então eu comecei a ter oportunidade nisso. E aí para eu aprender, se você não tem feeling, o que você faz? Eu não tinha feeling. Sim. Claro que recrutar tem feeling, claro que ser gestor... Gente, nunca o feeling vai abrir mão. O empresário brasileiro, uma coisa que ele tem é feeling, né? Mas não dá pra ser só isso, né? Não dá pra ser só isso. E na época era o que eu ia conseguir bater dentro da indústria. E era o que essas sucessões que estavam acontecendo, eles precisavam de um número. Porque como é que ele convence que era melhor ter isso e não o cara que estava ali na logística dele a vida inteira, que construiu a empresa com ele? E aí a gente estava discutindo com um dono que tinha 30 anos que ele fazia aquilo ali. Então, eu lembro que quando eu comecei no chão de fábrica, eu lembro que passava um gestor que até hoje eu tenho um contato com ele está nessa indústria até hoje, que ele olhava assim, esse cara vai dar errado. Só olhar, vai dar errado. Porque o cara era um macaco velho, eu não era. Era uma menina iniciante. Então assim, filho, entre macaco velho e você vai ter que entender desse negócio. Você vai ter que começar a entender. Não teve jeito. E aí foi onde eu vi que a gente começou a se destacar. Eu não tinha como discutir com experiência. São 30 anos contra mim. Até hoje, né? Hoje, grandes clientes, tem vários clientes que os caras estão no mercado há anos. Mas eu conheço uma parte do mercado que eles não. Né? E uma coisa que eu falo muito no escritório com as meninas, vocês têm que entender de negócio, vocês têm que entender do business, vocês têm que entender disso tudo, mas deixa eu te falar, vocês sabem o que eles não sabem. Sim. Eles são excepcionais gestores, eu sou encantada com todos os meus clientes, mas eles não sabem recrutar como vocês recrutam. Então a gente começa a se colocar no diferencial de eu sei alguma coisa que ele não sabe.
Mas o que me diferencia das outras recrutadoras é eu entender de mercado. E que na minha época não tinha isso muito. Hoje sim. Hoje é um fato. Você vê gente da área de RH, as startups ajudaram isso muito aqui em Minas. São Paulo adiantou. Mas em Minas, a vinda das startups, esses crescimentos exponenciais de startup, exigiram muito o RH entender de gente. Muito. Exigiu. Não tinha outra saída. Então, essas pessoas viveram isso depois. Mas na minha época, como recrutador e tudo, não tinha. Você era a psicóloga que entendia de gente e seu feeling era o que ia fazer. Mas as pessoas já sabiam contratar por feeling. Elas sabem até hoje contratar por feeling. Então, foi onde a gente começou a ver essa diferenciação de mercado mesmo, assim. E como é que a gente está falando de contratação? O Igor trouxe um tema também que eu gostaria muito de ressaltar, né? Que é o tempo de rampagem. A gente chama lá de tempo de rampagem, não sei se é o mesmo. Sim. Então, assim, a gente contrata, né, tem todo o custo, tá? Eu tô colocando entre aspas aqui, porque o tempo de entrevista, você faz uma série de entrevistas, então tem o custo ali de contratação, a pessoa entrou, então você tem um tempo ali de onboarding, de treinamento com ela. Então, depois de 3 meses, 6 meses, em alguns casos até mais que isso, ela começa a gerar o retorno técnico, né, o retorno esperado. Então, isso, para as empresas olharem para isso, é um investimento relevante, né? A gente tem que fazer de tudo para contratar certo para essa pessoa. Imagina depois de 6 meses falar, não era o que eu queria. Então, eu queria entender um pouco do seu processo, né? Como é que, desde a chegada do seu cliente, ele chega com uma dor e aí tem... Como é que é até o momento da contratação? Acho que o principal disso tudo, seja tanto na contratação quanto em outros projetos, e que você me fez uma pergunta, quando você me mandou o material, de onde estão os grandes erros hoje do empresário brasileiro no que diz de gestão. Pensando nessa turma que está esse crescimento exponencial, né? É uma questão do linkar ao planejamento estratégico. Tanto que muitas vezes eu ligo para vocês e falo, olha, eu tô com um cliente aqui que, cara, sem planejamento a gente vai contratar. Eu não vou realmente ser eficiente a longo prazo, né? Às vezes eu vou contratar uma pessoa que vai chegar jogando essa bola super rápida, porque normalmente as pessoas contratam gente que elas já chegam jogando o jogo. Então, elas, inclusive, brilham os olhos mais quando as pessoas falam aquilo que elas estão sentindo dor e precisam resolver, mas que a médio prazo essa pessoa, às vezes, não é mais o suficiente. Então, a primeira coisa eu preciso entender planejamento estratégico. O que essa empresa está querendo aí nesses próximos anos? Diante disso, o que ele diz que ele precisa? E entre o que ele precisa e aonde ele vai chegar, a gente começa a decidir nós vamos trazer quem que você precisa ou onde você quer chegar. Porque se eu vou trazer quem você precisa, rapidamente essa pessoa começa a jogar um jogo interessante. Porque ele já vai ter um mercado. Às vezes é uma área que não tem nada ainda feito e tudo. Mas quando é uma pessoa que ele quer para médio e longo prazo, a gente acaba fazendo um acompanhamento mais de médio e longo prazo. Assim, você lembra 6 meses atrás? Você lembra disso? Como é que tá funcionando? Então, a primeira coisa é esse planejamento. Aí depois a gente decide muito junto com o cliente o que ele precisa. E por várias vezes a gente fala, você não precisa contratar. Você não precisa. Sim. Eu vou dar um exemplo, né? A gente está com o pessoal... a gente teve até uma reunião hoje, tudo. E eles são 2 grandes médicos brasileiros e que estão se tornando empresários. E médico, empresário é um negócio que às vezes tem uma dificuldade. E eles contrataram lá uma gestor, não sei o que foi, claro, deu errado, por N motivos, e vieram até a gente porque eu preciso contratar o cara para coordenar esse negócio todo. Então eu preciso de um CEO, não. Eu falei, calma, deixa eu ir lá. Aí a gente foi, conheceu a estrutura, entendeu quem tava lá e tudo. Falei, cara, você tá doido? Você vai contratar um CEO agora? Só eu que vou ganhar dinheiro, mas eu vou ganhar um dinheiro rápido e depois também você nunca mais vai bater na minha porta. Porque você não tem plano, você não sabe nem onde você quer estar daqui a 5 anos. Você tem um puta canal de e-commerce, mas qual é a capacidade do seu canal de e-commerce? Outra, você vai crescer no off também? E-commerce, loja, onde você vai? E aí eu vou trazer um CEO que ele vai primeiro inflar sua folha, porque ele não vai operacionalizar. Ele vai construir um tanto de time. Vamos fazer o contrário, vamos começar. Ou você vai trazer um sócio. Porque aí o cara agora, eu falei, tem perguntas que eles vão fazer que você não sabe me responder. E o cara que não me perguntar essas perguntas é o lunático que eu vou pôr aqui na sua mão daqui a 1 ano, você tá querendo me matar. Ser CEO com o dinheiro dos outros sem ter esses números na mão. É bom, né? Entendeu? Então, a gente acaba muitas vezes falando com o cliente, seu problema não é contratar.
Então, com esse cliente agora, lógico, a gente vai contratar uma coisa específica, ele precisa, mas a gente agora vai primeiro fazer a base. Olhar para dentro, entender quem que é a base dele, entender se as pessoas estão funcionais. Eu falo muito essa palavra, né? Não é que a pessoa é ruim, às vezes a pessoa só não tá no lugar certo, às vezes nem era o que ela queria, né? E você tá ali enfiando coisas nela, às vezes você nem consegue me dizer o que ela faz. Às vezes nem ela mesma consegue dizer o que ela faz. É tanta coisa, né? E assim, muitas indústrias, muitas indústrias cresceram assim mesmo no Brasil. Vamos contratando à medida que você está precisando. Mas não, vamos contratar mais estratégico. E contratar estratégico, para mim, a palavra já diz, é olhar sobre a estratégia. Então, muitas vezes a gente fala, olha, não vamos contratar, vamos fazer a parte interna, e é onde a gente acaba entregando outras coisas para os clientes. Mas quando a gente decide que é contratar, é muito isso, a gente vai contratar para agora ou para daqui quanto tempo? Então, a gente já entrega para o cliente, é X tempo, né? E aí, entrega esse processo, a gente faz o processo todo para o cliente, a gente está com o cliente até o fim, nas negociações salariais, em tudo. Entrou, a gente acompanha por um tempo. Aí depende, né? Se é uma vaga que eu sei que é só 6 meses, 1 ano de rampagem, talvez a gente vai fechar um projeto ali que 6 meses, 1 ano a gente vai acompanhar. Mas se ele tem um RH lá dentro, a gente só entrega o documento para o RH e fala, tá aí para acompanhar, tá todo mundo alinhado na mesma expectativa. Então, basicamente assim que a gente funciona, mas eu falo que a gente tem um processo de diagnóstico muito antes de contratar. Eu falo com o cliente, você pode até não fechar comigo, mas eu garanto que você não vai fechar comigo, mas você tem um documento de diagnóstico na sua mão, do que você precisa, o que essa pessoa está no mercado e outro, qual é o diferencial que você vai atrair, porque é uma coisa que a gente precisa olhar, nem tudo é dinheiro, mas o que eu vou atrair? O que você está me entregando que é interessante pro cara? E vou te contar o que esses caras estão procurando. Então, assim, e às vezes a gente precisa de dar um downgrade mesmo. Olha, o que você precisa, sua empresa não está pronta para entregar. Nós vamos trazer esse cara vai te matar te pedindo coisas assim. E não é só coisa grana, investimento, mas ele quer. Ele quer um relatório, às vezes. Sua empresa não está no mesmo lugar que ele vai estar. Então, assim, às vezes você precisa de dar um downgrade, trazer um cara que ainda não é esse cara, mas aí você desenvolver esse cara para chegar onde você precisa que vocês cheguem juntos. É muito engraçado isso, porque a gente tem um alinhamento semanal, né, com a equipe de RH interna lá, e a gente estava discutindo exatamente isso na última segunda-feira. Porque nas últimas contratações que a gente fez, a gente contratou o que a gente precisava no momento. O que mais acontece. Tinham pessoas melhores, né, entre aspas, mas a gente precisava no momento daquela função. E aí hoje a gente, né, as pessoas já desenvolvidas, já ocupando posições importantes, a gente olha e fala assim, ainda bem que a gente não fez aquela outra contratação, né? Porque se eu tivesse escolhido outro, as rupturas seriam muito maiores internas, eu precisaria ter modificado coisas muito mais rápidas do que a gente modificou, principalmente no viés cultural, algumas coisas com relação aos nossos pilares básicos que não casavam diretamente, que hoje talvez a gente enxergue e fala assim, não, realmente não casa mesmo, mas à época a gente não enxergava. Então isso é muito bom trazer essa conexão. E uma outra coisa, e tem hora que você tem que contratar sabendo que você vai perder em tanto tempo, mas que a pessoa ela é necessária, né? A gente teve um cliente há alguns bons tempos, e que eles são da área do agronegócio, e eles estavam fazendo... É um aplicativo que lembra um Uber, é uma frota compartilhada para cavalo e tal. São os caras muito fortes na área do agro. E aí eles estavam precisando de pôr o aplicativo para rodar. E assim, o aplicativo não eram eles quem faziam, os caras são os caras fodas do agro, e não de aplicativo. E aí a gente conversou, falei, gente, nós vamos ter que trazer gente que entende de aplicativo, porque assim... Ninguém que eu trouxer vai resolver seu problema. Seu aplicativo não tá funcional. Então, assim, o que adianta eu trazer o cara? Porque inicialmente a demanda era para uma pessoa para cuidar disso. Mas como é que vai cuidar se o negócio ainda... Vocês nem sabem como é que essa situação tá. E a gente trouxe uma menina que foi muito bacana. Eu lembro que foi na época até que foi a Nacional do Manga Larga. E ela falou, cara, que mundo é esse, né? Eu falei, eu te avisei, que é o que eu falo de projeto. Eu falava, olha, você não tem ideia do que é o agro. Você não tem ideia. Vai lá, eu vou te contar. Né? Então, nessa época foi isso. E ela veio da Uber. E ela ficou por 8 meses no cliente. Porque depois o projeto, que era isso, cara. Só que o que ela resolveu em 8 meses... Assim, pode ligar pro cliente na hora que ele falar, tá doido, que essa menina resolveu em 8 meses. Meu aplicativo não ia pra onde eu queria. Tanto que eles nem lançaram quando eles queriam realmente lançar. Porque ela entrou, ela falou, tem trem demais errado aqui. De aplicativo mesmo. Só que ela tava dentro da Uber.
Então, assim, e não que ela era a pessoa que estava olhando para isso na Uber, mas ela viveu esse processo quando a Uber chegou em Belo Horizonte. Então, ela viveu esse processo de alguma forma. Então, é isso, em 6 meses ela fez bem feito o que precisava, foi investimento, resolveu, tá, agora nós vamos contratar a pessoa para cuidar. Então, assim, a gente precisa de entender que às vezes eu preciso de gente que ela vai ter um tempo na empresa. A gente precisa de romper essas cabeças, às vezes, de pessoas a longo prazo, sabe? Às vezes vem cliente falar, eu queria contratar um júnior para desenvolver. Cara, não contrata um não, porque se você fica... eu não tenho nada que eu vou te garantir que essa pessoa vai ficar 1 ano. Eu não sei o que a sua empresa vai entregar em 1 ano. E eu não sei as perspectivas. 1 ano, num nível júnior, o menino muda tanta coisa. Assim, ele tá conhecendo vida, ele tá indo pra Disney. Ele ainda não sabe qual brinquedo da Disney que ele gosta. Não tem nada que a gente possa fazer ou você garantir que vai funcionar. Então, assim, entenda também quantas pessoas você está disposta a perder. É uma discussão que a gente tem, que os clientes não têm. Qual que é o seu turnover necessário? E o número é sempre o mesmo, é 1 a 3%. Não sei se vocês ouvem, mas eu ouço muito, 1 a 3%. E eu já conversei com a gente e falou, que é isso, cara? Meu turnover era 10%. O cara falou, eu sou 100% TI. A gente até já fez podcast com ele e tudo. Ele falou, sou 100% TI, Paola. Vou falar que eu vou ter turnover 3? É igual a gente como consultoria também, não tem como. Até porque você perde gente muito pro cliente, às vezes, né? Que você não vai falar não, né? Você não quer, né? Mas é isso, assim, quanto você tá disposto a perder? Sim. Só que essa perda, ela não pode ser custo. Lógico que vai acontecer, mas assim, às vezes eu preciso de gente que é pra jogar esse jogo hoje e que eu tô disposta a desenvolver pro próximo momento. Mas eu preciso desenvolver a grande questão que muita gente traz, mas não desenvolve, e acho que as pessoas vão se autodesenvolver. E nós estamos falando de empresas em crescimento. Então, assim, eu preciso formar gente. Exato. Se eu estou crescendo, eu preciso de uma área que às vezes não exista. A gente estava falando, lá na MaxUp não existia um RH até pouco tempo, criou um RH. Não existia uma área de gestão de projetos. Criou. Então eu preciso formar gente que daqui a pouco vai liderar essa área. Não tem como. E aí formar não só na subjetividade. Sim. É formar com indicadores, é um plano de desenvolvimento individual bem feito, sabe? A gente brinca muito lá no escritório, assim, nós precisamos de entregar mais coisa para o cliente, porque às vezes a gente entrega a joia na mão, mas até o símbolo da empresa tem a ver com isso, mas assim, quem tá lapidando essa turma? Porque você perde boas pessoas. A gente fez um podcast com uma outra pessoa que tem 200 e poucos funcionários e ele falou um negócio muito interessante, que assim, as pessoas querem, de modo geral, as pessoas querem crescer, eu não concordo com essa as pessoas querem as pessoas sonhar, nada. As pessoas querem, só que falta direcionamento, falta liderança, falta ser... a gente vive isso muito lá, a gente cresceu muito nesse período e tem pessoas que estão conosco há 4, 5 anos que entraram estagiário, vieram do interior, uma pessoa ali que comprou carro, comprou casa, casou, viajou para fora. Então, assim, essa pessoa, volta 4 anos atrás, pergunta se ela poderia... Você sonha em ter uma casa daqui 4 anos? Não. Você sonha em viajar, conhecer fora? Não. Então, é fazer essa pessoa sonhar também, né? Então, acho que faz... E assim, e a gestão, e a outra coisa que a gente acontece muito dessas empresas em crescimento é assim, tá, então agora, um dia eu escutei assim, de uma pessoa, até da G4, cara, se você tem 10 pessoas e você precisa de um RH, é que você não tem competência para ser gestor. Vocês me desculpem, eu discordo. Porque são 10 pessoas que você tem que olhar, são 10 pessoas, e se você não tem gente olhando para elas o tempo inteiro, você vai perder também. Sim. Então, eu não concordo. Porque eu acho que aí os RHs que vocês estão formando, eles complementam o olhar da gestão. Eles realmente estão olhando para a pessoa, olhando para a gestão e fazendo isso tudo acontecer. Sim. E aí, quando às vezes a empresa cresce, eu falo, gente, que dia que eu vou ter cliente que vai ter 10 pessoas e falar assim, olha, minha próxima contratação é o RH? Não, depois que você tem 200, você contrata o RH. Aí você contrata um. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Já pra se colocar no meio aí. É muito comum a gente chegar na empresa... quantas pessoas tem? X, tem quantos setores? Aí ele vai falando, o comercial, a logística, o faturamento, o RH, o outro. Aí a gente entra como consultoria. E aí a gente chega lá, o RH é o quê? DP. Óbvio, né? Aquela coisa... E que bons DPs, cara. E vou te falar um negócio desses DPs. Aí eu falo, aí você pega uma pessoa de RH pra cuidar de tudo, inclusive do DP. E hoje o que eu falo muito com o cliente é assim, valoriza esse cara, sabe? Porque essa pessoa que começou no DP, ela entende do pessoal que tá com você como ninguém entende ali. Ninguém. A gente tem um cliente em comum, a DP de lá, quantas vezes eu ligo pra ela e falo assim, o que tá rolando aí?
De onde eu ouvi você? Só para esclarecer, né? O DP, gente, vai cuidar da legalização ali, parte contratação, burocrática, parte né? burocrática. O RH, ele já é mais estratégico, ele tá cuidando das pessoas, formar gente, tá do lado do gestor. Então, só para quem tá nos ouvindo e assim, aí. até para ficar ainda mais sucinto, o mundo ideal de uma gestão de pessoas /RH, que a gente está mudando, né? Gestão de recursos humanos, você tem uma pessoa, se a gente pensar no mundo ideal, que olha para o DP, mas essa parte de legalização, você tem uma pessoa que só olha para benefícios, você tem uma pessoa que só olha para contratação, e às vezes na contratação você tem uma pessoa que olha para trazer o candidato, a outra para avaliar o candidato, aí você tem uma pessoa que olha para a área de DHO, né, desenvolvimento dessas pessoas, aí você vai ter uma outra que olha hoje, que tem sido muito legal algumas empresas que elas estão colocando, que é a parte pedagógica, então pessoas de RH que olham para o pedagógico mesmo, que é esse desenvolvimento mais pedagógico. O que funciona para essas pessoas? Essas pessoas aprendem como? Né? Que sai dessa coisa de juntar todo mundo e fazer um treinamento. Então, ainda tem agora essa parte psicopedagógica dentro, super legal. Então, assim, imagina, o RH ideal, ele é gigantesco. Você trouxe essa parte de pedagógica, a gente estava num outro podcast com um cliente, que nesse cliente, mas só rapidamente a história dele, ele é nosso cliente há 5 anos. Quando a gente começou a atender ele tinha 38 funcionários, hoje está indo para 800. E aí o fundador, né, uma pessoa só, um fundador, ele há um tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, ele falou, eu trouxe até aqui, mas eu não consigo mais levar para frente, eu preciso de outra... Aí ele foi e trouxe uma pessoa que foi chefe dele no passado para ser o CEO. E hoje ele visita, ele tá em 32 lugares diferentes, né? Então ele visita as operações, enfim. E aí esse CEO que chegou, ele viu que assim, cara, eu não vou conseguir conhecer as 800 pessoas, vou demorar para conhecer, são 32 aeroportos, eles trabalham em aeroportos diferentes, vou demorar para conhecer todo mundo. E ele via que a comunicação, né, falando de novo, vamos entrar um pouco nesse tema também, era bem difícil. E aí eu queria também entrar no tema das novas gerações. O que ele viu? Ele virou e falou, essas pessoas estão nas redes sociais. Ele criou um Instagram da empresa, só que interno. Sim. Com 800 pessoas, ele criou uma rede social que já existe da empresa, só que ele já tinha uma rede social externa para o público. Ele criou uma interna que o marketing dele lá só adiciona e aceita as pessoas que são da empresa, né? Ele olha isso. E aí, todo dia lá tem conteúdo para as pessoas. Então, ele falou, cara, foi muito mais efetivo. Então, às vezes, você falou de sair da casinha, né? Pensar fora da caixa de como dar um treinamento, bota todo mundo numa sala. Ele estava dando treinamento em vídeos de 15 segundos, 20 segundos. Então... E aí entra essa questão de geração, porque quando ele faz o Instagram, e eu conheço, tem uma empresa até aqui em Minas, foi vendida, que fez a mesma coisa na área até do agro. Mas, talvez ele vai ter pessoas ali que não... Sim. São adeptas ao Instagram. Com certeza. Então, assim, é complexo, é um universo né? grande, Mexer com gente, pessoas. 800 pessoas, como é que você atrai isso tudo? Primeira coisa, sobre gerações, quando eu falo desses times tão grandes, a gente precisa dividir isso melhor e eu preciso de mais gente cuidando dessa escala para baixo. Não adianta você ter um cara que é o CEO, aí ele tem 3 gerentes que cuida de mais um tanto de gente. As comunicações vão falhar. Não vai, é muita gente para chegar à comunicação, né? Então, assim, a verdade é, quanto mais ramificado, e não necessariamente eu tô falando de hierarquias, mas quanto mais você tem mais pessoas falando com menos gente, a comunicação ela se torna mais fluida. E eu consigo trabalhar mais essa questão de geração. Porque às vezes a gente fala de geração. Eu também falo, pega o baby boomers, coloca ele pra juntar com o júnior, eles vão se ajustar. Mas eu preciso de gente olhando. Então, na verdade, quando eu tô num mundo tão diversificado, e aí pensando na rede social... Hoje, uma empresa, ela fala no Instagram, ela fala no Facebook, ela fala no Twitter, que tem várias empresas hoje falando no Twitter. Sim. Ela fala no LinkedIn, ela fala, YouTube. Às vezes, no newsletter, aquele basicão, no YouTube. Se ela fala com esse tanto de lugar pro cliente, eu falo isso muito, por que a gente não faz isso, a mesma coisa dentro de casa? Então, uma coisa que eu falo, falando sobre gerações, sobre tudo, cara, olha para as pessoas dentro da sua empresa e trate ela como você trata seus clientes. Porque se eu preocupo em como eu comunico com o meu cliente, a gente fala da personas, e às vezes eu tenho 3 personas diferentes, você tem personas dentro da sua empresa.
Então, 800 pessoas, quantas... E assim, gente, a psicologia... O legal da psicologia pra mim é que é isso. Você não encaixa todo mundo num tanto de caixinha, que eu tenho pavor desses testes que você pega e fala, eu sou. Né? Cliente liga, eu quero uma pessoa que quer ter. Eu quero uma pessoa que quer ir lá do DISC, do Profile. Cara, cuidado com essas caixinhas, mas... A psicologia, ela dá uma ajustada em tipos de pessoas, né? Vamos dizer assim. Então, ajusta esses grupos, faz esses grupos serem mais funcionais. O que um tem, o outro não tem. O que alguém funciona, o outro não. E faz essa comunicação ser para todo mundo. Agora é isso, o Instagram é super legal, mas talvez ele vai ter gente que não tá se adaptando. Às vezes nem tá seguindo, né? Nem tá seguindo. Esse próprio pessoal foi muito legal. Uma época, eles fizeram uma revolução para virarem tech. E é uma empresa de consultoria em agronegócio, consultoria em grandes fazendas, as maiores fazendas do Brasil, estavam com eles e tudo mais. Então, o cara que tava lá na ponta é o consultor de bota, calça jeans, blusa social, chapéu. Porque o cliente que ele atende é esse cara. Ele atende o grande empresário e ele atende o gerente. Mas quando você vai para a tecnologia, eles literalmente quebraram as paredes do escritório e vieram trazendo a turma tech e tudo. Então começa essa geração mais nova e tudo mais. E aí eu lembro que teve uma época que eles tiveram um problema de cultura que eles falaram, agora, quem tá lá na ponta, agora feio é andar de calça jeans e bota. Agora, isso é feio. E assim, eles viveram um processo de cultura muito complicado. Então, eles tiveram que ir se readaptando eu preciso conversar com todas essas pessoas. Porque esse cara é quem segura a minha ponta. Até porque se esse menino chegar na minha ponta sozinho, esse cliente fecha a porta na hora na cara dele. Então, assim, eu preciso desse menino do escritório tendo uma boa coesão com esse menino, com esse cara da ponta, porque esse cara da ponta tá entregando o cliente lá. Só que as comunicações são diferentes. Eu falo sobre a mesma coisa, mas de formas diferentes para essa turma. Porque é isso, pra um usar bota, calça jeans é over, pra outro é tipo, agora, que é isso, cara? Eu sou assim. Eles se reconhecem nesse lugar. Então, quando a gente fala de comunicação, do mesmo jeito que eu comunico com os meus clientes de várias formas, eu preciso de comunicar. E como? Muitas vezes testando mesmo, mas você não testa com o cliente, você vê, esse cliente... Por mais que a gente tenha uma comunicação única, cada cliente você trata de alguma forma. É a mesma coisa, só que óbvio, eu não vou tratar 800 pessoas. Você não trata também 800 clientes, não. Você não tem um time. Sim. Você não tem várias pessoas dentro de um comercial, você tem squads para tratar o cliente. Por que a gente não faz isso quando trata de gente? Então, essa é a verdade para mim, assim, de comunicação e gerações. E é legal, assim, quando você traz de... Eu acho que a gente, né, como gestor, comunicar com as gerações, eu acho que isso já tá ficando até cada vez mais claro, né? Que a gente vai precisar fazer. Não tem opção, né? Não tem jeito, né? A gente vai ter gerações diferentes. E como fazer essas gerações conversarem entre elas? Eu acho que esse aqui é vamos dizer assim, é a pergunta de milhões. Todo mundo. Pergunta de milhões. E que a verdade, todo mundo fala um tanto de coisa, mas também tá todo mundo testando. Porque é uma geração que é nova. Eles nem sabem falar tudo que eles querem. Eles nem sabem tudo que eles querem ainda. Como é que nós já vamos ter todas as respostas? E outra, vamos pegar as outras gerações, elas mudaram muito com tudo que o mundo veio mudando. Eu conheci o telefone digitado. Quer dizer, entre o digital e agora, eu brinco com os meninos lá no escritório, mas tem umas coisas que ainda eu tento fazer versus tecnologia que eu mando pra eles. E eu vou tentando eles, você quer que te ajude? Não, pelo amor de Deus, eu quero que você faça. Porque até hoje tem coisas que eles têm uma facilidade que eu não tenho. Mas, em compensação, eu lembro quando lançou o ChatGPT, e a gente teve um grupo de estudos, e eles contaram do ChatGPT e tudo mais, né? Não, porque isso aqui... E todo mundo falando que já usava. Não, porque eu uso lá pra faculdade, que eu uso não sei o quê, e eu tô olhando, e falei, galera... Vocês vivem me perguntando assim, mas essa descrição tá boa pra jogar pro mercado? Mas, Paulo, isso... Pô, vocês usam ChatGPT pra faculdade, mas vocês não usam pra trabalhar? Então, assim, isso eles não... Que é a experiência que eles não têm. E eu preciso entender que eles não têm. E que quando eles tiverem, eu já mudei também. Entende? Então, assim, a verdade é que a discussão entre gerações, elas sempre aconteceram. A minha mãe fala mal da minha geração. Nossa, vocês são difíceis demais. Sempre Tudo foi pra vocês assim. é pra ontem. Gente, eu tenho 36 anos e ela fala mal da minha geração. Então, isso é um problema pro resto da nossa vida. Sim. A questão é que elas estão encurtando mais. Então, a gente tá tendo que aprender mais rápido. Antes, você tinha gerações que ficavam 10, 15. Agora, elas são mais encurtadas. Então, respondendo um pouco mais a sua pergunta, eu preciso conhecer as gerações. O que essas pessoas querem. O que elas estão buscando. Mas também entender que tem coisas que elas nem sabem o que elas querem.
E você tem que entender que você está lidando com pessoas que não sabem. Mas que há 5 anos atrás, esse pessoal aí não sabia que eles queriam pôr a casa. Não. Então, trabalho contínuo, todos os dias. Não existe um negócio que nós vamos fazer agora que vai funcionar. Agora, o mais importante é, o que falta neles? O que eles têm demanda? E aí você pega a outra geração e fala, eu vou mostrar para ele que isso acontece. Então, vou dar um exemplo bobo, né? Esses meninos júniors, por mais que eles estão falando do online e tudo, eles têm falta do afeto, eles têm falta eles precisam de ser reconhecidos, e eu não tô falando reconhecer só dinheiro, tem os seus poréns. Mas quando entrou aquela reportagem, eles estão levando os pais para irem para... É disso, esses meninos estão com falta de afeto, são vários meninos que viveram no online, viveram uma pandemia. Pô, baby boomers, pega esse cara, seja o afeto. Não tô falando o afeto da forma mais... Mas esteja com essas pessoas, converse sobre sonhos, converse sobre sua vida. Seja mais humano. Gera conexão, né? Porque isso a gente tem que ser mais humano. Sabe? Aí eu fico escutando. Desculpa, mas esse trem de que essa geração mimimi. Cara, desculpa, eu não concordo. Não concordo, porque todas as gerações têm vários problemas. Vai ser pro resto da vida. E você acha que eles não falam um tanto de coisa da gente que eles falam assim... Nossa, vocês são... Sério que vocês são assim? Que chato, sabe? Então, assim, eu lembro... Essas gerações, eu tava viajando semana passada com meu filho, aí no avião... Aí piorou, né? Outra geração. Já nasceu... A gente nem sabe eu tenho um filho vai de 3 anos. 3 anos. Ele pegou o telefone, coloquei o telefone assim, passando um vídeo... Eu baixei um vídeo no YouTube de aprendendo inglês para crianças e tal, coloquei lá pra ele. Aí ele cansou daquilo, deu... sei lá, alguns minutos de vídeo, ele fechou, saiu do YouTube, clicou lá no... E eu tô vendo, só com o dedinho dele. Clicou no Netflix, entrou no Netflix, foi lá num vídeo que ele gosta lá, clicou no vídeo, pegou a mãozinha, acelerou o vídeo aonde que ele queria ver. E aí ele me chamou e falou, papai, olha esse bichinho aqui. Eu falei, não é possível que ele fez isso. Então, assim, naturalidade... Aí você vai falar aqui, ó, o que esse menino faz? Como que você vai aprender? Como você aprende isso? Então, assim, eu falo, eu tenho um time novo, a geração nova, eu gosto de trabalhar muito com eles, assim. Eu falo que hoje, a maioria, por exemplo, as mulheres que trabalham comigo, a maioria tem seus 23, 25, são meninas que elas já moram sozinhas, elas estudam, a maioria já moram casadas. Eu fui casar com 30 e tantos, assim. Então, assim, elas já têm uma maturidade para um tanto de coisa. Agora, eu também entendo que elas não têm a maturidade emocional que eu preciso que elas desenvolvam. Então, tem hora que eu lembro, assim, eu falo, gente, calma, ela só tem 23 anos. Mas eu falo com elas, com 23 eu não tinha capacidade de entrega que elas têm. Não tinha. Técnica, não tinha. Não tinha, com 23 eu não fazia as vagas que elas fazem. Gente, essas meninas fazem vaga de head pra mim, de um cara que tá ganhando ali muito dinheiro. Eu não faria isso com 23. Não faria. Então, assim, você precisa valorizar o que é... A verdade é, valoriza o que tem bom, cara. O que não é bom, ameniza. Mas não fica tentando mudar o que não... Você não fazer vai do seu mudar. jeito, né? Trazer a pessoa para ser do seu jeito. E gerir é sobre isso, gente. Não é só sobre geração, é sobre pessoas. Enquanto você ficar tentando que só o seu jeito funcione, cara, é a bendita gestão centralizadora. Ela é assim. E aí você vai morrer de trabalhar, que você nunca vai conseguir tirar férias. E não vai crescer exponencial. Chega uma hora que o mercado não... Você não dá conta. Né? Eu fiquei feliz porque eu tirei férias semana passada, né? Férias de 9 dias, mas foi férias. E pela primeira vez eu volto sem... Eu fui perguntando às pessoas, até né, estranho, que eu lidero. Né? Esquisito, né? Primeiro que ninguém me acionou nas férias. Já foi, eu falei, tá um negócio bom. Eu pensei, né? O Igor ficou aqui, eu falei, o Igor tá tomando conta lá, não tá deixando chegar nada, tudo bem. E aí quando eu cheguei, eu fui nas pessoas que eu lidero ou que tem alguma conexão com as minhas áreas lá, perguntando, e aí, tudo bem? Tem algum BO aí pra resolver? Não, Marcos, tudo certo. Eu falei, não... Eu fui pra minha sala, assim, eu fiquei encucado. A única tarefa que eu tinha era matar aquele monte de e-mail, né? Porque em uma semana acumula. Falei, não é possível que não tenha um BO. E realmente não tinha. Então foi formar essa... E a gente tem muita geração, né? Também lá. E é muita gente engraçado nova. quando você falou isso, porque eu lembro que você me perguntou, eu falei, não, eu tirei férias, mas nem tirei, trabalhei. E tanto você quanto outras pessoas falaram a mesma coisa. Mas empresário, isso é normal. Aí eu te respondi assim, não é por isso. É que não é uma época que eu deveria tirar férias mesmo. Eu tirei por outras questões de datas e tudo mais. Mas não é porque, eu sou empresário e eu não tiro férias. Não é uma época que se tira férias. Início de agosto, gente,
come as coisas do escritório, assim, porque os donos estão todos voltando de férias. Então começa a abrir vaga e não sei o quê, exatamente, volta cheia das ideias. Então não é uma época que eu, enquanto comercial, devo tirar férias. Então não tá errado, porque a minha gestão, as pessoas dependem de mim 24 horas. Não, é porque não era o momento certo disso acontecer. Mas é isso, se você tivesse um time com essa geração há anos atrás, talvez você precisaria de trabalhar. Porque anos atrás elas não tinham capacidade de entrega que essas pessoas hoje têm. E também a gente tem hoje, sei lá, 6, 7 líderes ou com algum tipo de gestão dentro da nossa empresa. Então, essas pessoas já estão resolvendo, né? Então, porque a gente formou essas pessoas. Então, é um processo, né? Você tem que ter mais gente, assim, gerenciar... tem um número, né? Uma escala específica, depois se quiser eu mando vocês colocarem lá, mas assim, hoje você precisa de ter você consegue ter uma comunicação coesa ali com umas 10 pessoas, mais que isso você já vai começar a falhar. Óbvio, né? Mundo ideal você ter um líder a cada 10, mas o máximo que você puder, assim, mas tem gente, né? Antigamente você liderava 50 pessoas, você fala, gente, você não lidera 50 pessoas. Não tem jeito. Não tem como. Você não consegue estar com 50, então você só faz isso. Você só fica ali olhando. Eu tava falando de comunicação, né? Pra você comunicar com 50 não é de muito tempo quase impossível. E eu viajei agora para conhecer um pedaço da floresta amazônica lá, né? A gente foi fazer uma trilha lá de 10 quilômetros dentro da floresta. E aí não tem como andar todo mundo junto, né? Anda em fila, né? E aí o guia, foi um guia no meio, um guia na frente e um guia no meio. E aí a gente era um grupo de 16 pessoas. Então, eram 8 lá tentando escutar o que o primeiro guia falava e 8 atrás do guia que estava no meio tentando escutar. E aí a gente fez uma experiência lá. Uma hora o guia falou uma coisa sobre uma árvore lá gigantesca, 60 metros de altura e tal. Aí a pessoa de trás perguntou, o que ele falou? Aí foi passando. Aí eu falei, não, agora eu quero saber. Eu fui lá pro último e perguntei, o que chegou aí pra você? E aí ele falou, não, que essa árvore tem 60 metros de altura, sei lá quantos metros de comprimento, tem 400 anos. Então, assim, a história foi... Porque cada um conta... E é por isso, sobre você conhecer as pessoas que você lidera, cada um tem sua história. Você nunca vai ter pessoas 100% pareadas, porque cada um tem a sua história. E aí tem muito isso. A sua história hoje muda. Então, quando eu falei de ser mãe, gente, é um fato, assim. Eu virei outra pessoa no que tange de algumas coisas. Hoje acontecem coisas no escritório que eu falo, tudo certo. Às vezes eu chego pro meu marido à noite, eu falo assim, Felipe, o que eu fazia quando eu não tinha filho? Porque eu consigo acordar, malhar, trabalhar, cuidar de filho. Tudo bem que, né, vai apertado, mas assim, trabalho, não sei o quê, mas... Ele falou assim, trabalhava. Eu falei, não, mas o treino era eficiente, não. Era botar muito na riga, que é isso? Porque é isso, entendeu? Mudou a minha história de vida. E a verdade, eu falo isso muito lá no escritório. Eu falo, gente, a verdade é que eu aprendi a fazer mais com menos. Sim. Mas que se não fosse a maternidade, eu demoraria a aprender. Então não é que as coisas... as pessoas mudam muito. Lógico que eu não perdi a essência. Mas eu brinco, né? Eu vou olhar o meu profile lá atrás... Tem uma empresa que é um caso da minha vida que eu fui tentar um emprego lá e não consegui. E depois, quando eu fiz o meu primeiro profile, na minha época, isso era caríssimo e tudo mais. Eu falei, mas nem eu me contratava na hora que eu li. Eu falei, mas eu era um diabo, com perdão. Esses meninos que acham que sabem tudo, eu era essa pessoa. Aí você olha meu profile 5 anos depois, 10 anos depois. Hoje, assim, eu era uma pessoa que essa parte de processos, era baixíssima. Eu era a pessoa de comunicação, hoje como que o negócio já melhorou, assim, eu falo, poxa, que bom. Então eu falo assim, se o seu profile muda, seu comportamento muda. Sim. E se você não, quanto líder, não acompanha essas pessoas e o que a vida delas está mudando, você vai perder. E às vezes você perde nesse momento. Às vezes você perde a pessoa da sua empresa, às vezes você perde para você mesmo. E não às vezes porque a sua empresa é ruim, porque você falou alguma coisa que ela não agradou. Mas, cara, às vezes o que ela estava vivendo e o que aconteceu na empresa foi o suficiente para ela, opa. Então, assim, a gente teve um caso recente de uma pessoa de área de coordenação em que houve uma história de redução de custos da empresa. Ela não ficou sabendo ela ficou sabendo, tipo, logo depois aconteceu a reunião. A gente tem um grupo, nesse grupo falou, nós não vamos segurar essa contratação porque a gente vai segurar a custo e a gente vai dar uma reduzida de custos. Só que ela não participou da reunião. O que ela recebeu? Ela tinha acabado de descobrir que a filha dela tá com um problema de saúde e aí a outra empresa já estava atrás dela, ela me ligou e falou, olha, eles já me ligaram 5 vezes, só que agora eu escutei. Porque na hora que eu vejo
E eu olho pra dentro de casa, eu escutei. E aí, cara, foi assim, tentou tudo pra ela ficar, tentou tudo, ela, gente, não dá. Agora eu já escutei. Né? Eu escutei, entendeu? E assim, a empresa perdeu pra ela mesmo, porque... E aí aquela coisa, putz, cara, ela tava com um problema na família dela, com a filha dela, e ninguém tava sabendo? Ninguém! Que é isso? E nós estamos falando de gestão, eu não tô falando nem de uma pessoa lá na operação. Sim. Falei, ninguém tava sabendo? Como que isso pode? E assim, mas que a gente vai ficar preocupando com as coisas da vida. Muitas vezes eu saio da empresa, não é pela empresa, é o que eu tô passando dentro de casa. Sim. E às vezes basta uma segurada. Ali ela só não precisava de ter ouvido isso. Mais nada. E aí depois deram tudo pra ela. Olha, eu te dou o home office pra você cuidar da sua filha. Não, eu já ouvi. E assim, aquilo já me deu uma... Sabe, foi assim, ela assustou. Né? Ela não tinha parado pra pensar assim, cara, eu tô com uma filha doente. Eu vou precisar de um custo de tratamento. Será que eu tenho garantia da minha empresa? Ela nem parou, ela só tava indo. Mas eles jogaram isso na cabeça dela. Será que você pode confiar que você vai ficar aqui? Olha que loucura. Então você tem que conhecer as pessoas que estão com você o tempo todo. Muito interessante, assim, eu de fato fico refletindo mesmo quando você falou das mudanças do profile, né, como que a gente vai mudando, e hoje em dia, com acesso à quantidade de informações que a gente tem, acontece uma guerra na Rússia, a gente fica sabendo Insta, acontece qualquer coisa que vai acontecendo no mundo, a gente fica sabendo Insta, então a gente tem uma tendência a mudar os nossos perfis cada vez mais rápido, e não só a gente, né, os nossos liderados a mesma coisa, as nossas camadas de liderança a mesma coisa, então assim, de fato, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento. E hoje eu entendo isso, assim, porque né, os nossos líderes são de uma forma, as pessoas que estão, vamos dizer assim, na cadeia de produção ali da consultoria, claramente a gente olha para os dois e fala, meu Deus, eles estão em cenários completamente diferentes. Verdade. E lidar com esses perfis, né? Hoje a gente já está fazendo uma análise interna que vamos pegar os líderes de time, qual que é a tendência de profile dele, quais são os profiles do restante do time, e vamos tentar criar uma... sinergia desse negócio. O que tá faltando, né? É isso aí. Então, assim, isso de fato foi uma coisa que clarificou muito pra gente por que a gente perdia algumas pessoas. Não, e isso é super importante, assim, eu não tinha essa clareza, né, era mais, meu perfil é muito comercial, números e tal, e aí quando a gente começa a olhar para perfil, aí você conhece o seu perfil, e aí hoje, quando eu vou fazer processo seletivo para trabalhar direto comigo, agora iniciou 2 pessoas essa semana trabalhando comigo lá, eu olho para isso, eu falo, não, essa pessoa vai me complementar. Antes eu olhava e falava assim, essa pessoa é igual eu? É o que mais a gente dá certo é D igual a mim. Eu quero saber se me complementa, né? Então eu quero alguém que vai suprir ali onde que eu sou carente em algumas coisas. Então é importante a gente, como gestor, olhar para isso também. Porque às vezes eu quero contratar só o que é igual a mim, né? E assim, eu tenho muito receio quando o cliente me pede os profiles, sabe? E eu não entrego antes de conhecer o candidato, assim. Não entrego mesmo, porque eu falo assim, às vezes você precisa de alguém para complementar o que te falta. Mas às vezes você tá precisando de gente para fazer o que você faz. Uhum. E aí, talvez eu precise de gente mais parecida com você. E outra, eu preciso de pegar esses perfis e pegar a história de vida versus esses perfis. Olha que coisa interessante que aconteceu. A gente tá fazendo uma vaga de head comercial. E aí a minha coordenadora tinha conversado com um cara, ela falou, Paulo, conversa pra mim, porque eu tô com uma dúvida, eu acho que você vai conseguir olhar pra esse lugar que eu não tô olhando. E aí a gente falou, ela falou assim, eu falei, cara, ele tá muito reativo. Ela, é muito reativo. Só que aí assim, aí você vai escutar a história do cara de vida e de construção, eu falei, esse trem tá esquisito, ele é muito reativo, mas o cara que construiu o processo, que reatividade é essa que tá acontecendo? Aí você vai pra história, lógico que você vai entrando nisso depois. O cara perdeu a mãe há 2 anos, perdeu o pai há 4 meses, a empresa começou um processo de fusão, e aí, cara, quando você entra nesse processo de fusão, você é mais um, dependendo, principalmente quando você é comprado, você é mais um, tem um cara lá em cima que não quer nem saber quem é você, ele tá olhando pro número primeiro. Então eu falei, é por isso, assim, é o momento que ele tá, mas e aí, nós vamos entregar pro cliente ou não? Ué, nós vamos jogar aberto pro cliente, ó, deixa eu te falar, ele não é isso, ele está assim. Agora, quanto tempo isso vai ser? Não sei. Mas só a mudança, às vezes, de empresa já muda um pouco isso. Então, assim, é sobre perfil versus história de vida, que aí entra a subjetividade versus o número. Esse é o
Número ideal, né? Assim. Uma coisa que a gente está falando de processo seletivo, de contratação, de perfil e tudo, mas uma coisa que eu tenho reparado, e quando eu participo dos processos, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto, né, da nossa história como empresa, então e gosto de vender, então eu vendo a nossa empresa no processo seletivo. Outro dia estava conversando com um cliente, até do agronegócio também, e ele era totalmente contra, assim, não, a pessoa que tem que se vender pra gente e tal. E eu vejo que hoje, assim, a empresa tem que vender pro candidato. É o meu pensamento, Sim. né? O que você vê sobre isso? Como é que esse posicionamento de venda da empresa para o candidato? Quando eu lembro que quando eu formei tudo, aí eu fui fazer uma pós na Dom Cabral. E ali eu comecei a entender esse start. Como eu vim da indústria, a indústria, principalmente a indústria mineira, era muito sobre ganha e perde. Comercial, você vai sentar na mesa para discutir com o fornecedor, alguém tá perdendo. Eu quero saber o que você tá ganhando e o que eu tô perdendo. Senão eu não saio desse jogo. Então era essa briga muito... E aí, quando eu fui para Dom Cabral, eu lembro que a gente participou de um processo assim, e que, na verdade, cada um tinha que comprar um maracujá lá milagroso. Eu nunca esqueço dessa história. Cada um tinha uma folha. E a verdade é que o seu era a semente que você precisava, eu precisava da casca, você precisava do fruto, só que a gente não conversava e a gente sentava para comprar de um cara. E aí, cada um se matando, entregando dinheiro, entregando tudo. Gente, só o cara tava ganhando. Sabe? Só o comprador ali. E eu lembro que depois vocês leram. Eu não falei que vocês não poderiam conversar. Entende? Porque, na verdade, vocês podiam ter comprado muito mais barato. Que um pagava e dividia pra todo mundo. E eu nunca esqueço dessa história. E ela falando muito sobre o jogo precisa ser ganha-ganha. Esse jogo ganha e perde, ele tá perdendo espaço no mercado. Eu não esqueço disso. Eu sou formada há mais de 20 anos. Eu escutei isso quase há 20 anos atrás. E quando você vai para o mundo de negócios, falando no mundo empresarial, sem olhar só para pessoas, hoje, cara, você não senta numa cadeira com o fornecedor e o seu setor de compras e vai apertando o cara para você ver. Quantos clientes meus hoje falam assim, eu preciso de um comprador, Paula, que tenha relacionamento. Não preciso do cara sangue na caveira. Isso aqui eu já tenho vários. Eu preciso do cara que fica com esse cara, que vai tomar um café, que lembra desse cara daqui a um tempo, que sabe que o cara tem uma filha e vai lá. Porque hoje, muitas vezes, você compra por alguma coisa, por relacionamento. Que às vezes você tem um fornecedor. Pós-pandemia, isso foi a indústria química, farmacêutica. Você tinha aquela época de álcool em gel, gente, você tinha um fornecedor. Você vai comprar de quem? Você vai vender pra quem? Vai vender pra quem paga mais caro? E aí, quando a gente olha sobre pessoas, por exemplo, salário, você vai ficar brigando sobre salário? Fica brigando. Quem tá aumentando salário? Tem hora é só o empresário brigando. Até aí foi isso. Você paga X, eu vou ofertar mais X. Você paga X, eu vou ofertar mais X. Cara, a conta fica ruim pra todo mundo, porque a empresa não consegue, nenhuma empresa consegue sustentar esse cara. No longo prazo. No longo prazo, ninguém. Você vai sustentar um júnior ganhando 10 pau. Ninguém consegue. Então é ruim pra todo mundo, inclusive pro júnior. Porque ele cria uma expectativa, ele cria uma projeção de vida em 10 pau e daqui 3 anos ninguém no mercado tá segurando ele por esse valor, como júnior. Então o jogo tem que ser ganha-ganha. Então, eu preciso vender a empresa, ele precisa de vender, gente. Isso tem que ter encantamento. Tem que dar o fit, né? Tem que ter relacionamento, né? Assim. Então, assim, é isso mesmo. O cara tem que te vender, você tem que ser conquistado, mas você tem que conquistá-lo. Então, a gente, cada vez mais no mundo do negócio, o jogo tem que ser ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. É muito melhor fazer assim do que eu ganho e perde. Então, essa história de que você que tem que me comprar, você que tem que me vender... cara, na boa, o mercado tá precisando de o mercado tá precisando de profissional bom. Tá. Entende? Então, por exemplo, sobre os processos seletivos, a gente fala, gente, encurta esse negócio. Tá doido? O cara tá trabalhando, às vezes o cara tá estudando ainda, sustentando família, com 1000 problemas e o cara ainda participa de 10 etapas. Né? Então, peraí. Então, assim, essa coisa da vaga sigilosa, tem um tempo. A pessoa tem que entender se ela quer. Então, isso lá no escritório eu falo, nós somos vendedoras dos nossos clientes. Mas, você tem que vender o sonho real. Hoje, olha como que isso é sério. Antes de vir pra cá, eu fazendo uma entrevista mais para uma vaga mais específica que eu tava ajudando lá, do time, aí eu contei do projeto, e ainda não tinha aberto o nome do cliente. Conversando com esse cara, não sei, o cara da área de engenharia, então no final eu falei assim, vou te abrir o nome então agora, acho que pra mim fez sentido e tudo, e abri e falou, agora eu sei quem é esse cara que você tá me falando. Aí ele falou, eu tive uma reunião com esse cara 2 meses atrás.
Falei, por quê? Aí ele falou assim, e exatamente o que você tá me contando é exatamente o que ele sabe fazer. E olha que eu tava falando de um cara que é do direito, que é da área de direito, mas é um cara que o que ele menos faz é direito, o cara faz negócios. E eu contando isso, e é difícil você falar, você vem me contar que eu vou trabalhar para um cara, para um advogado que faz negócios? Ah, vem cá saber, eu conheço, né, o mundo do direito. E esse cara falou assim, mas é exatamente isso que ele faz. Porque a reunião que eu tive com ele foi isso, era um cliente que ele tinha, que era para a área de agronegócio, e o cara agora tá com problema imobiliário, e aí a gente foi discutir algumas coisas. Aí eu ainda brinquei e falei assim, que bom, né, pelo menos você viu que eu tô coesa, né? Mas olha que sério isso. Sim. Não adianta você ficar vendendo aquele número maravilhoso, aí às vezes eu vejo o cliente, ele pode ganhar o que ele quiser, não aqui. Me fala que o número. Assim. A gente sabe que a realidade é outra. Vamos jogar limpo, todo mundo? A gente tem o pessoal lá na empresa lá fala que eu tenho métodos um pouco tanto quanto peculiares, né? Tem alguns processos seletivos lá que eu já fiz que foi meio assim, peculiar. Mas na maioria das vezes dá certo, né? E aí tem um consultor nosso lá, um líder nosso lá, que é das grandes pessoas que trabalham lá com a gente. E aí ele toda vez lembra disso. Eu nem lembro disso mais, mas toda vez ele faz questão de me lembrar. Que eu liguei para dar os boas-vindas, né? Você passou no processo seletivo, mas eu lembro exatamente que ele morava numa outra cidade. Então, assim, teria todo um trâmite ou de mudar para Belo Horizonte ou de ir e vir, é uma cidade próxima aqui, mas de ir e vir todo dia. Então, eu estava preocupado, a gente na época estava preocupado, pô, será que isso vai dar certo? Será que vai funcionar? E aí eu lembro que eu liguei, ele conta que eu liguei para ele e fiquei assim, então, você foi aprovado, parabéns, você começa dia tal, mas aqui, trabalha muito, consultoria é assim, 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 é isso mesmo que você quer? Aqui, ó, funciona assim, assim. Ele não, que bacana, fiquei feliz demais. Aí ele tá assim, depois que eu desliguei a ligação, eu fiquei pensando, será que ele quer que eu vá mesmo? Mas é verdade, assim, você tem que jogar clara, porque todo projeto é legal. Lógico que se eu tô na minha empresa, se eu não acho o meu negócio legal, pra que eu acordo todo dia pra fazer? Sim. Então, todo projeto é legal, mas eu vou te contar também o que você vai encontrar. Então, eu falo muito assim, olha, às vezes eu falo assim com a pessoa, você me desculpa, mas se tem uma coisa que eu sou, é muito sincera. Então, eu vou te contar o que eu vejo de coisas boas e ruins se você vier aqui pro escritório. E aí, você bota na balança. Sim. Mas tem coisas ruins aqui também. Eu gosto de falar no processo seletivo, eu gosto de falar o meu perfil como líder. Falou, olha, eu sou assim, eu sou exigente nesse ponto, eu funciono dessa forma. Então, eu gosto de trazer quem eu sou também, pra pessoa já saber de cara, eu vou trabalhar com essa pessoa aqui. Já sei, né? É melhor não vir. Se não deu certo, é melhor você já não vir. Eu tenho um cliente que ele, pra mim, é um dos caras mais honestos que eu conheço, assim. E assim, hoje, inclusive, eu mandei um áudio pra ele pra falar de um negócio que ele tinha indicado. E quando eu conversei com esse pessoal que ele me indicou, eu falei assim, eu sei por que ele te indicou. Porque eu acho que ele queria que eu falasse algumas coisas que ele sabe que eu teria coragem de falar e que talvez se você colocasse na mão de outra pessoa da minha área, não ia te contar. Então, você me desculpa, talvez você vai desligar essa reunião e você vai ficar puto comigo, mas eu vou te falar o que muita gente não vai te falar. Enfim, e eu lembro que quando eu fui contratar, há muitos anos, essa pessoa tá até hoje com ele, e ele meio que queria uma secretária executiva, mas uma executiva mais sênior e tudo. Aí ele sentou, foi muito interessante, ele falou assim, me entrevista, Paola. Aí, mas doutor, eu já te conheço o suficiente, me entrevista. Eu falei, doutor, tem 4 anos que eu tô com você, eu sei como é que você funciona. Paola, eu sou chato. Me entrevista. Porque essa pessoa tem que entender que eu sou chata. Eu sou chato, eu sou não sei o quê. Eu olho mesa, cara, eu vejo se tá sujo, eu não gosto. E aí eu disse, doutor, a sua gravata combina com o seu lenço. Eu sei, né? Combina. Ele, pois é. Então, porque eu quero que a pessoa entenda, ela vai trabalhar comigo, ela tem que saber disso tudo. E eu não quero nunca a pessoa falar assim, mas você... Então, assim, eu tô te falando, Paula, porque pode falar. Eu quero que essa pessoa chegue aqui pra mim e fale assim, não, a Paula me falou que você é isso, que você é aquilo, que você é isso. Ele falou, eu quero. Então, ele falou assim, não poupe palavras pra ficar com receio de falar sobre eu ser chato. A gente falou que é caro contratar. Então, eu gosto de falar isso, não é porque contratar não é caro. Eu falo assim... Fala isso, aí você me mata aqui nessa... Não, contratar errado é caro. Com a PS não é caro. Contratar errado é caro. Tô brincando, mas é porque... Então, esse é o ponto. caro, contratar errado é caro. Porque se você não
você vai ser o líder. A pessoa chegou naquela Nossa, etapa da tempo, entrevista, gente. ela tá lá com você. E não fala quem é você, como você gosta de liderar, como você gosta das pessoas. Essa pessoa entrou, perfil, ela tinha técnica, o currículo estava bom, ela se portou bem na entrevista, mas você não falou quem você era. Aí ela entrou, ficou lá contigo 3 meses, nossa, trabalhar com essa pessoa não é o que eu quero não. Aí você vai começar a mandar currículo, recebeu a proposta, saiu. Então assim, é melhor a pessoa não vir trabalhar com você, fica bom para todo mundo, ela continua no processo dela de outros trabalhos, tá tudo certo. E assim, você usou uma palavra no início dessa humanização, que a gente fala muito sobre essa questão mesmo desse líder humanizado. A gente, toda segunda-feira lá no escritório, a gente tem um momento de reflexão, assim, que eu vou vendo o que tá acontecendo com as meninas e tal, e vou trazendo algumas coisas. E ontem a gente tava falando muito sobre, vamos falar um pouco de dor? Vamos falar um pouco do que tá sofrido? E aí eu comecei a falar de mim mesmo. Falei, deixa eu contar pra vocês. Tá sofrido. Agora que eu virei 100% da área, que eu saí de tudo, ver tudo acontecendo sobre os meus olhos e eu não detendo um tanto de coisa. Então, às vezes, a Vitória, minha coordenadora, fala assim, não, mas isso aí tudo, eu fico sentida, né? Você fica, mas por que eu não sei? Né, dessas coisas. Então, eu falei, então deixa eu contar. Então, eu sempre sou a primeira a deixa eu falar de mim. Às vezes até falo assim, mas eu acho que você fala demais. Eu falei, gente, claro, né, é isso. Às vezes a gente vai pecar pelos excessos, mas você precisa ser honesto, você precisa de falar do que dói. Sim. Você precisa de falar, porque a liderança é um papel muito solitário, muitas vezes. E se, cara, o seu time, quanto mais você se mostra humano, e às vezes até do, putz, tá foda pra mim também, essa equipe te conecta mais. Muito. Porque você tá falando de gente. Sim. E pessoas doem, pessoas sofrem. Então, assim, é sempre estar linkando essa coisa de, ó, a gente tem um business, a gente tem um negócio, a gente precisa que as coisas aconteçam, mas a gente tem várias outras coisas fora daqui que está aqui dentro. Há pouco tempo, uma delas perdeu a avó, que era uma pessoa muito próxima. E ela, não, eu vou trabalhar. Eu falei, que trabalhar? Você tá doida? Vai ficar em casa. 2 dias que você não ficar aqui, minha filha, não vai mudar. Vou ficar 2 dias aqui pra quê? Pra você sofrer? Fica o clima pesado pra todo mundo, vai pra casa. Ah, mas o mundo, quando eu tenho 800 pessoas, não é assim. Tá, não é, mas deixa esse cara quietinho um dia. Ele tá lá. Mas sabe aquela coisa, ele tá lá de corpo presente? Um dia sem trabalhar, gente, se você adoece, você não trabalha. Sim. Deixa o cara quieto, não exige nada ali, não. Tá na hora de... Então tem essa coisa do humano. Sim. Só que as lideranças têm uma dificuldade. Elas se tornam impotentes se elas se fazem humanas. Então a gente fala da liderança humanizada, mas ainda você encontra muita dificuldade das pessoas serem assim. É como se o mercado não aceitasse. Quando a gente fala de fragilidade, né? Não aceita. A gente, como líder, né? Ser frágil é difícil por isso, né? Porque o mercado ainda não aceita. E a gente teve um jantar de líderes recentemente lá com os nossos líderes e a gente estava falando sobre isso. Gente, vamos falar do que está doendo? Vamos falar das dificuldades que a gente passa? Porque... Ao passo que eles olham pra gente, né? Que às vezes nossa, fundou... eu quero! Isso aí. Vem cá! Fundou o negócio e a gente, né? A gente falava muito assim, não, eu tô trabalhando 16 horas por dia, com a maior naturalidade do mundo, achando que estava bonito. Quando na realidade isso às vezes desestimula a pessoa, né? Porque ela fala, eu não quero meu Deus, mim, 16 horas, não tô querendo. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero construir uma estrada mais sólida, com menos buracos, para você vir pavimentando legal e tá tudo certo. Então, quando a gente fala mais sobre isso e tem esse tipo de discussão, eu acho que a gente eleva muito o nível da entrega. Eu gosto muito dessa parte humanizada de falar com essas pessoas. Fica em casa, você tá passando mal, fica em casa. Eu não sei, recentemente aconteceu de alguém falar comigo assim, não, Igor, eu acho que o meu filho tá doente, mas eu vou com ele ao médico e depois volto para trabalhar. Eu falei, não, vai no médico, fica o tempo que precisar e tá tudo bem. Tá, porque... Eu morro quando meu filho fica doente, gente. Eu não tenho filhos, mas eu vejo, né, as preocupações das pessoas ao nosso redor, assim. Cara, é a família, eu falei com ele, nós somos uma família. Então, vai resolver o que você precisa, tem prioridade. E você falou uma coisa muito importante, Igor, assim, só pra... o porquê de tudo. Então, igual você falou, né? Na hora que eu tô falando da minha fragilidade, eu não tô só falando. Existe um motivo. E aí entra muito o que a gente discute muito às vezes, né? Qual que é a estratégia? Qual é o motivo? Sim. Qual é o objetivo? Então, quando eu começo esse processo com eles sobre esses momentos de reflexão, não é só um momento para se falar.
Mas vamos trazer, então, para suas realidades, vamos trazer para sua vida, o que isso traz para o negócio. Então, a gente teve um momento sobre discutir isso tudo, que eu descobri sonhos que eles tinham, que eu não fazia ideia. E de coisas que eu fazia, que é isso, cara, a empresa pode fazer isso. Então, assim, eu tinha uma que ela já tem muito mais velha e tudo, que ela queria tirar carteira. E financeiramente ela tudo, mas ela não tem o tempo. Eu falei, não, peraí. Gente, ela faz recrutamento, eu posso recrutar de noite, de manhã, de tarde, eu não preciso recrutar horário. E normalmente esse pessoal para dar aula e tudo é mais caro, eu acho, que quando você faz de manhã. Aí ela queria já fazer umas 3 aulas por dia. Eu falei, que é isso? Quem te falou que aqui você não pode? Você tá doida? Mas quem não falou algum momento você me perguntou? Uhum. Então, tudo quando a gente fala dentro das nossas empresas, tem que ter um motivo. Aí você falou um negócio muito, muito legal. Gente, eu trabalhei 16 horas para construir o percalço para vocês. Entenderam que existe um porquê? Uhum. Porque também só falar, eu preciso de ser humano, então eu vou falar. Eu vou sentar e vou conversar. Existe um porquê, existe um propósito, existe uma estratégia por trás. E aí, mais uma vez, você linka o business da pessoa. Com certeza. Eu tô em processo de onboarding lá com essas 2 pessoas que entraram na equipe essa semana, e eu no processo falei, né, são 2 pessoas que estão vindo integrar ali um pouco da área do comercial e do marketing, né, uma vai pro comercial, mais pro comercial, outra pro marketing. E aí eu fui falando para elas a história da empresa, a empresa nasceu aqui, cresceu assim, a minha história, e aí eu comecei a contar sobre os setores, né, e eu fui contando os meus erros como líder do setor. Eu errei aqui, por isso que agora o pensamento é esse, a gente quer chegar aqui, porque eu errei assim. Aí a menina, tem uma das pessoas que a gente contratou, ela já vem com uma experiência de outros lugares, e aí ela virou no final e falou assim, eu perguntei, e aí, o que vocês acharam do nosso dia de hoje, primeiro dia de empresa, do onboard e tal? Ela falou assim, não, eu tô encantada, é a primeira vez que eu tenho um onboarding com essa organização, e é a primeira vez que o meu líder fala que errou tantas vezes com uma naturalidade, sabendo onde quer chegar. Então, assim, a gente erra também. Então, faz parte do jogo, né? O importante é, errei, reconheci, mudei a estratégia, é aqui que eu quero chegar. E, gente, errar o dia inteiro. Então, é igual lidar com problemas, né? Filho Sushi, quer lidar com problema, não entra nesse barquinho, não. Porque, então, lá a gente sofre muito. Vocês falam de gente, a gente sofre demais. Porque se vocês sofrem contratando 5, imagina a gente que faz isso todos os dias. E eu falo com os meus, cara, tem sofrimento que faz parte do negócio. Deixa eu contar pra vocês. Vocês acham que vai ser assim, né? Pro resto da vida, vocês estão dispostas? Porque assim, vocês acham que eu não sofro com isso, não? Eu também sofro. Vocês acham que porque, né, a gente tem hora que passa aquele semblante, vocês acham que não? Que é isso? Como não? É sofrido. Agora, tem sofrimentos que vão fazer parte, tem sofrimentos que são... Mas... E aí, pegando desse tipo, né, do processo aí, do que vocês fazem, crescer dói. Eu falo, meu filho, quantas vezes ele cai, é tão maluco, né, mas eu fico vendo quantas vezes ele cai. Assim, o Romeu, quanto mais esperto, ou seja, quanto mais experiência ele tá pegando, o menino tá machucando mais. Então, a gente viaja, ele volta ralado. Eu falo, quanto mais ralado, quer dizer que ele tá crescendo. Ele tá aprendendo, ele tá indo. Então... A gente precisa te falar, porque a gente não cresceu e não cresce como líder sem sofrer. Não existe essa coisa bonita do mercado, né? E é muito doido essa expectativa, né, que a gente tem de crescer sem se machucar, né? Eu acho. A gente tem essa expectativa, a gente vai crescer, vai ser tudo lindo. Coloca no Excel, vai dar tudo certo. E quando, na realidade, toda vez que a gente vai para um ambiente novo, a gente tem uma tendência maior mesmo de se machucar, e aí é o que acontece com o seu filho. E qual que é o ponto, assim, que eu vejo também que a gente dentro da empresa muitas vezes faz e que é uma prática que eu não concordo e acho que a gente deveria fazer sempre menos, é podar essa inovação, sabe? Né? Porque às vezes a pessoa fica com tanto medo de errar, a gente dá tanta luz ao erro, à falha, que a pessoa não tenta mais. Ela não chega no novo mais. Então, eu sempre tento trazer essa visão de tá tudo bem, não tem problema nenhum que a gente não consiga resolver e vamos tentar, vamos inovar, porque é do novo que a gente vai chegar em lugares maiores, vai subir degraus mais altos. Crescer sempre tá fazendo alguma coisa que você não fez ontem, né? Exatamente. Essas empresas em crescimento, eu né, sempre falei, chegar no topo, e eu lembro que eu escutei isso de um grande cliente nosso, que ele foi dono de uma grande empresa brasileira, quebrou, e hoje já é gigante o que ele criou, e na época que ele estava começando a pensar em franquear, e a gente trabalhava, né, nesse processo com ele, ele falou assim, Paola, chegar no topo é fácil.
Basta você ter uma boa ideia. Basta você ter uma boa coisa. E você chega, às vezes, muitas vezes, sozinho ou com menos pessoas. Mas depois do topo, cara, se manter ali, dar as próximas viradas e tudo mais, dói. E dói principalmente porque é sobre pessoas. É sobre pessoas. Porque a estratégia está na sua cabeça. Você sabe como é que você faz. Só que agora você não consegue fazer sozinho mais. E o mercado tá te exigindo. E aí começa a vir pessoas. E pessoas, cara, é subjetivo. Né, nesse ponto. Então, a falha faz parte do processo. Agora, desde que as pessoas que estão no seu time, elas falham pelo próximo passo. E não falha a mesma coisa que já se sabe. Rotina, né? Ali é perigoso. Exato. Ali você está estagnando não dá pra errar seu o mesmo time. erro, né? Toda vez. De uma coisa que... Ali você está estagnando seu time. Né? Pessoal... Não já acredito. estamos chegando, passando de 1 hora. Foi aqui, na hora que foi vendo, já estava um assunto, outro assunto, falamos... Script zero. Script como zero, sempre, tava né? tentando aqui, Não dá pra voltar. não dá pra voltar. Espero que eu falei desde o início, papel e caneta na mão, espero que vocês tenham anotado muita coisa. E pra gente finalizar, vem agora o nosso tradicional pinga-fogo aqui. Eu queria que você... deixasse aí o que... Isso não pode estar no script, né? Eu queria, assim, para sintetizar, aquilo que o empreendedor não pode deixar de executar, saindo daqui agora, depois de escutar esse podcast, o que ele tem que fazer, assim, de forma resumida, assim, o que você, sintetizando isso todo o nosso bate-papo. Primeiro, puxando sardinha para MaxUp, olhar para a estratégia. Cara, sua estratégia está coesa, você tá com a estratégia na mão, ela tá na sua cabeça afiada. Todos os dias você acorda muito ciente de que tudo que você está fazendo tem a ver com sua estratégia, porque eu acho que sem isso não tem negócio nenhum que vai resolver olhando para pessoas e tudo. Depois que você olhou e a resposta foi, não, cara, tá coeso e todos os dias eu acordo e essa estratégia tá, alinhar as pessoas à sua estratégia. O quanto o meu time, o quanto os meus líderes, o quanto os meus gestores estão alinhados com essa estratégia estamos todo mundo ciente, estamos todo mundo para o mesmo caminho. Tá todo mundo pensando nas mesmas coisas, todo mundo acorda todos os dias pelas mesmas coisas quando tô dentro da empresa, não nas suas carreiras. E aí sim, o terceiro ponto eu preciso de olhar quem são essas pessoas que estão comigo. Não adianta se olhar para essas pessoas, conhecer as pessoas antes de conhecer a sua estratégia e entender se tá todo mundo alinhado. Aí você vai olhar para as pessoas e aí você começa a conhecer com quem que você tá. Você precisa conhecer. Gente, né, é igual você conhecer o cliente. E lembra sempre, gente, eu falo isso muito, cuide das pessoas dentro da sua empresa igual você cuida dos seus clientes. A ideia é sempre a mesma. Sim. Quando a gente vai ler um spin selling e tudo mais, tá falando de gente. O tempo todo. Né? Então, ele veio falando, a vida inteira falando conheça sobre essas pessoas. Antes de falar sobre o seu produto ou o seu negócio. Então, se o seu cliente você tem que conhecer sobre ele, sua gestão é a mesma coisa. Acho que Muito bom. Igor, pinga fogo aí. O que você, do seu resumo, que você cuida de tantas pessoas lá na MaxUp e nos nossos clientes, né? Assim, eu hoje, né, assim, falando sobre gente de forma geral, eu acho que é não ter medo de errar, sabe? Deu medo, vai com medo mesmo. Né, a gente até comentou recentemente sobre isso. A Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica da história do Brasil, uma mulher forte que foi lá, veio de origem humilde, se desenvolveu, ela usou essa frase antes de uma final de Olimpíada, sabe? Deu medo? Vai com medo mesmo. Então hoje, assim, eu deixando bem, né, porque assim, só acompanhar a Paola foi muito coesa ali no que ela disse, é difícil trazer outro ponto, mas assim, vai com medo mesmo, não tenha medo de errar, mas não precisa permanecer no erro, né? Erra, corrige e desenvolve, né? É o PDCA lá, vai girando aquela roda lá sempre e se deu medo, vai com medo mesmo, que no fim vai dar certo. Muito bom. Bom, o meu pinga-fogo aqui, então, eu vou falar da minha trajetória, né? Então, eu acho que é buscar o autoconhecimento. Sim. Então, a gente como gestor, como líder, como empreendedor, quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que a gente não quer, a gente sabe onde a gente é falho e a gente sabe as nossas fraquezas ali mesmo, né? Então, se a gente se conhece, fica mais fácil também a gente demonstrar quem a gente é para os nossos liderados e a gente criar um canal mais
fluido de comunicação com o time, né? Então, chegamos ao fim de mais esse podcast Gestão 360. Eu queria deixar um convite para você que quer mudar a realidade do seu negócio, quer crescer ainda mais, quer alavancar, bater as metas, explodir de crescimento, conectando com pessoas, com estratégia, com números, com indicadores. Te faço convite para vir para a imersão Gestão 360 no dia 8 e 9 de novembro, presencial aqui em Belo Horizonte. Vamos ter grandes nomes lá conosco, falando sobre gestão, criando um network muito importante, empresas que às vezes estão passando ou já passaram pela mesma dor do crescimento que você tem vivido. Muito obrigado e até a próxima.